Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo de número 4, 23. 23. Acharam aí o texto? Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Novamente, o que diz aí? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as fontes da vida, dele procedem os caminhos da vida, dele procede as questões da vida. Em uma outra versão diz assim: acima de tudo guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Não sei se vocês tinham atentado, mas esse texto coloca o coração em alto destaque, em alta importância. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre a questão de guardar o coração, que é uma das resoluções que nós temos que tomar com muita firmeza na nossa vida. Sabe o que isso significa, esse texto? Esse texto, ele diz que todas as ocorrências, vamos olhar para trás um pouco na nossa vida, as ocorrências, as circunstâncias, todas as coisas pelas quais nós já passamos, boas ou ruins, independente da situação que nós passamos, segundo a palavra de Deus, elas procederam do coração de decisões que nós tomamos um dia. Se nós vivemos circunstâncias boas, foi porque nós tomamos decisões boas no momento em que, provavelmente, nós estávamos vivendo uma experiência de um coração bom. Se nós vivemos experiências ruins, às vezes a gente fica procurando os motivos, mas a palavra de Deus diz que esse caminho que nós tomamos procedeu também do coração em virtude de resoluções ruins. A partir disso, não existe pessoa que é azarada, não existe pessoa que é zicada, não existe pessoa que é predestinada ao fracasso. O que existe são pessoas que cuidaram bem ou não do coração. Porque os caminhos que ocorreram vieram de resoluções do coração. Os que estamos vivendo hoje, se algum caminho novo está aparecendo hoje para você, vai depender da resolução do seu coração, se vai ser bom ou ruim. E os caminhos que se abrirão no futuro, de igual forma. Tudo depende do teu coração. Quanto antes você o fizer, cuidar do coração, melhor. Estou vendo aqui que tem jovens aqui. Palavra do Senhor, lá em Eclesiastes, no capítulo 12, de 1 a 3, diz assim para os jovens: jovens, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus. Porque lembrando-se do Senhor, você vai trabalhar espiritualmente, não vai ser só a sua mente, vai ser o seu coração. Pastor Fábio teve umas vezes aí, sabe, ele não está aí, né, saiu, ele sabia que eu ia pegar ele, viu? Ele falou que eu era zicado, sabe? Ele falou que eu era zicado. Você lembra disso, né, Anderson? Por causa dos acidentes que eu dei de testemunho, sequestro e tudo mais. Eu vou provar, sabe, nesse período aqui, eu não tive aqui também, uma das coisas boas que aconteceram foi de eu ter feito uma viagem para a Turquia. Para a Turquia. Primeira coisa, sabe, Anderson, que eu não sou zicado, foi com o meu amigo Ricardo Gracef, da Gracef Turismo, irmão aqui da igreja, sabe? Ele me arrumou essa viagem aí por um preço que eu não conseguiria ir nem até Porto Seguro. Foi muito barato, de excelente qualidade. Eu fiquei
11 dias e 10 noites, eu e minha esposa. Passamos, inclusive, o ano novo já incluso no pacote também. E que tristeza agora ver essa situação da Turquia. Que tristeza, né? Mas isso daí aconteceu agora, mas hoje está fazendo exatamente 30 dias que nós votamos, Fabiano. 30 dias. Nós viemos no dia 8 de janeiro. No dia 6, nós estávamos numa cidade, inclusive, uma das igrejas de Apocalipse, Esmirna, que ali na Turquia, 20% dela fica no território europeu, 80% no território asiático, 90% é muçulmano, 10% cristão, e a área que fica na Ásia é na Ásia Menor, onde tem as igrejas do Apocalipse. Todas aquelas igrejas estão lá. A cidade de Éfeso foi reconstruída lá, escavaram 15 metros de profundidade, 43 anos de escavação, é do tamanho quase do Carrão a cidade. A gente começa numa ponta, termina na outra ponta 1h30 depois. Lindo, maravilhoso. Só que 2 dias antes de sair de Esmirna para ir para Istambul e voltar para o Brasil, a gente entrou no restaurante, chegou de viagem, falou, vamos jantar primeiro, porque já é tarde, senão vai perder a janta no hotel, um restaurante bonito, grande. Eu fui lavar a mão no banheiro, e aí me deu uma tontura. Me deu uma tontura. E eu falei, gozado, que tontura estranha, né? Não é labirintite, não é nada que eu já tenha visto, eu já tive tontura outras vezes, mas não. Aí eu saí lá fora, estava um agito. Na verdade, tinha acontecido um abalo sísmico já naquele período. Os copos tremeram, bateram, e aí as pessoas falaram, e depois, quando a gente foi para o quarto, umas 3 ou 4 vezes a luz apagava e acendia durante essas sensações. E aí o pessoal falou, não se preocupa que isso aqui na Turquia é comum. Na verdade, já eram as placas tectônicas que estavam se encostando lá, já prevendo talvez alguma coisa assim. E, embora muito entristecido com essa situação, que não quer dizer que foi nenhuma circunstância divina, ou isso é uma coisa natural, mas fomos gratos a Deus porque Ele nos guardou. Poderia ter acontecido lá naquele dia. Quando você cuida do coração, você está investindo, portanto, na semeadura e na colheita. Se você tiver um coração bom, você terá uma boa colheita. Se você tiver um coração ruim, você terá uma má colheita. Resumindo, tudo começa com as resoluções e as decisões que tomamos no nosso coração. Agora, dificilmente você vai conseguir tomar decisões boas, ainda que você ouça aqui, se você não trabalhar o teu coração. Está claro? Eu estou sendo bem enfático em cima da palavra. Sobre tudo que deve guardar, não guarda a resolução. Primeira coisa, sobre tudo que você deve guardar o seu coração. Porque é dele que partem as resoluções, que vão gerar caminhos. A Bíblia, ela trata o nosso coração como sendo um órgão que abarca a totalidade da nossa mente, do nosso raciocínio, das nossas emoções, da nossa alma. O coração ocupa um lugar de muito destaque. E atente que até é intuitivo isso daí. Mesmo se você não conhecer esse versículo, você já teve vez que você disse assim, sabe que eu pretendia ser muito duro com aquela pessoa, ia falar poucas e boas, mas na hora eu senti no coração que não devia fazer. Não é? Você ia comprar um carro, de repente você falou, nossa, eu ia comprar um carro, mas perdi a paz no meu coração. Alguém já não disse uma palavra desse tipo? Você fala, mas espera aí, você raciocina com o coração ou com o cérebro? Coração e cérebro são totalmente conectados e a base da alma, a sede da alma, a residência da alma. E quando eu falo alma, eu estou falando na sede das emoções. Segundo a palavra de Deus, é aqui no coração. Eu tenho dúvida se quando falo coração, a palavra de Deus
o Espírito Santo estava se referindo a essa região central aqui, que a gente chama de precórdio, né? Precórdio, que é a área sobre o coração. Pré-coração, precórdio. Porque geralmente quando a gente sente uma angústia, uma coisa assim, a gente sente aqui nesse... Mas geralmente é em cima do coração. As pessoas muitas vezes, por sintomas emocionais, correm no consultório, acho que eu estou tendo um infarto. E você vai ver, não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. O que está acontecendo é um processo de ansiedade, mas que está saindo de onde? Do coração, porque é dali que, de repente, já pensou, pode sair um caminho da vida terrível. A pessoa sente uma ansiedade, um medo, estou infartando, e toma uma atitude de repente, pela angústia, pela tristeza, tirar a própria vida. Coração é algo muito sério. Por isso que vocês têm que cuidar bem dele, fazer atividade física, comer gordura só de vez em quando, tá? Esse de vez em quando pode me convidar, que eu e o Fabiano vamos, tá bom? Mas precisa tomar cuidado. Então, a Bíblia nos fala que é tão importante o coração, que é a morada da alma, que ela fala que isso daí entra até mesmo quando você vai tomar uma decisão. Quantas vezes você foi tomar uma decisão e ficou em dúvida para o que você faria? Tem alguém que nunca aconteceu isso? Todo mundo já teve momento de ter que tomar uma decisão e não sabe se vai fazer ou não fazer, se vai comprar ou vender, se vai atar ou desatar, qualquer coisa do tipo. Colossenses, no capítulo 3, verso 15, diz assim: quando você tiver que tomar uma decisão, seja a paz de Deus o árbitro do seu coração. Colossenses 3,15. Se quiser dar uma olhadinha aí. Seja a paz de Deus o árbitro do seu coração. O que significa isso daí? Significa que você precisa de um juiz no momento de tomar uma decisão. O que você acha que é o melhor? O que você acha que é o mais justo? O que você acha que é o mais seguro? Que caminho que você acha que eu devo tomar? E você, muitas vezes, não tem ninguém para perguntar isso. Mas você fala assim, quer saber um negócio? Eu vou fazer porque eu estou sentindo paz. Você ora, você entrega a Deus. Se você sentir paz, você faz. Se não sentir paz, aguarda, vai orar. Isso é muito importante em coisas ligadas à nossa tendência consumista de comprar muita coisa, hein? Você vai comprar e, de repente, você fica... Sabe quando você vai comprar com o coração amarrado? Né? Sabe que essas coisas acontecem só comigo? Vocês estão olhando com uma carinha assim, sabe? Vocês não têm, de vez em quando, uma vontade de comprar? Aí você olha lá e você fala, caramba... Pensa aí um pouco, sabe? É desejo ou necessidade? Se for necessidade, tem que dar um jeito. Se for desejo, precisa pensar. Está na condição ou não? Você vai pagar ou vai usar cartão? Você vai jogar a dívida para frente ou vai liquidar o assunto agora? Aí você parou, pensou, qualquer coisa, liga para a gente aqui, sabe? Fala a situação. Liga para o teu líder de célula, fala com um irmão seu, uma irmã da igreja aqui, fala, o que você acha que eu devo fazer? Compartilha com alguém. Aí você ouve, se sentir paz, faz. Se não sentir, não faz. Então, a primeira resolução dessa noite, que eu desafio você a tomar, é que você guarde muito bem o seu coração. Porque as coisas que acontecerão na sua vida dependem da integridade do seu coração para com Deus. Se o coração teu é aprovado ou não. E isso depende exclusivamente, sabe do quê? Da sua experiência com Jesus. Porque Jesus não veio para fazer mudanças de comportamento. Jesus veio para mudar o nosso coração. A promessa de Deus que haveria em Jesus começou lá em Ezequiel, antes, mas essa especificamente, em Ezequiel 36, 26, ele falou assim, Deus falando para o profeta,
Eis que tirarei o teu coração de pedra e colocarei um coração de carne. Coração de pedra duro, voltado para si mesmo, voltado para os seus interesses, egoísta. Coração de carne, um coração compassivo, um coração como o de Jesus. A proposta de Deus, o coração é tão importante na projeção das trajetórias de vida, que a proposta de Deus é fazer um transplante cardíaco, tirar um coração de pedra, colocar um coração de carne. Essa é a proposta. Isso é mudança de coração. É isso que a palavra de Deus propõe, é isto que é a obra de Jesus. Tanto é que Jesus morreu na cruz e nos atraiu na morte dele, para morrer juntamente com ele. Morre esse velho coração, ele ressuscita, no terceiro dia nós ressuscitamos com ele em fé, para ganharmos um novo coração. Isso não é coisa de religião, isso é coisa de Jesus, Jesus, Jesus. Por isso que nós somos 100% Jesus. Tá? Nós não somos discípulos da comunidade da graça, nós somos discípulos de Jesus. A comunidade da graça não salva, quem salva é Jesus. Nenhuma igreja na face desse planeta, nenhuma seita, nada faz essa mudança de coração. Só Jesus. Porque só um homem morreu, só um homem ressuscitou. Todos os sepulcros estão completos com cinzas das pessoas que morreram. O túmulo de Jesus está vazio. Porque ele ressuscitou. E a ressurreição é a prova da nossa fé, porque se ele ressuscitou, ele disse que nós ressuscitaríamos também. E ele não foi apenas uma pessoa que falou coisas bonitas. Ele foi uma pessoa que morreu e ressuscitou para provar que realmente ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, e ele fará isso continuamente. Quem mentoreia a tua vida? Quem é conselheiro seu? Se forem os blogueiros da vida, meu irmão, minha irmã, você está na roça. Você está perdido, sabe? Sabe, você tem que ser mentoreado. Olha que privilégio. Quando você vem para Jesus e ele troca o teu coração, sabe? Às vezes a gente pega e tem aquela ideia ainda antiga de Jesus na cruz, com aquela cara de sofrido dos pintores do Renascimento, sabe? Aquela cara de morto, caído, tudo. Não, Jesus é rei guerreiro, está vivo. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Deus forte, conselheiro, aquele que está vestido sobre o cavalo branco, vestido com roupas brancas, com uma capa vermelha, e na sua coxa está gravado, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É o Jesus, é o Deus do Apocalipse. É aquele que vive e reina para sempre. É a escada do sonho de Jacó, que Jacó viu que subia e descia os anjos. Ele já estava falando de Jesus, porque Jesus é aquele por quem sobem os anjos e descem. Ele é o único intermediário, diz lá em 1 Timóteo 2,5, é o único intermediário entre Deus e os homens. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não disse que era um dos caminhos, ele é o caminho, e ele é o caminho, porque ele é o coração, ele habita no seu coração. Quando você tem Jesus, você tem um trono, ele passa a ser ocupado dentro do seu coração por Jesus. Ele é o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor por essa obra. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Segunda coisa, então, o primeiro desafio de uma resolução, de uma decisão, precisamos cuidar bem do nosso coração. Eu vou falar já como, mas de antemão já vou te passar. Palavra, oração e comunhão. Palavra, oração e comunhão. Mas, segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, insistindo ainda mais. Hoje vocês vão sair daqui, pessoal, cardiologistas. Tá? Vocês vão saber tudo sobre coração. Sabe? Não se muda pessoas mudando comportamento. Se mudam pessoas mudando coração.
Bater no comportamento é perder tempo. Tem gente que acredita nisso. Tem igrejas que a pessoa vai lá, ele não fala nem de Jesus, ele fala, bom, a primeira coisa, você vai ter que cortar o cabelo. Né? Isso aconteceu comigo uma vez. Vocês podem não acreditar, mas quando eu era jovem, apesar que eu não sou tão velho assim, mas quando eu era jovem, eu tinha cabelos longos, pessoal. Sabe? Era meio roqueiro, sabe? Primeira coisa, quando eu fui me aproximando de Jesus, pessoal, tem que cortar o cabelo. Tem que pôr um paletó, uma Bíblia debaixo do braço. Tem que passar até um gel, uma brilhantina naquela época, né? No tempo da brilhantina, sabe? Tem que mudar a linguagem, tem que mudar o estilo, tem que deixar a saia comprida, tem que deixar a roupa comprida, tem que deixar a língua comprida de vez em quando também, sabe? Isso aí ninguém se preocupa, né? Sabe? E vai mudando isso, vai mudando temperamento, comportamento, desculpa, temperamento não, comportamento. Mudanças comportamentais é religião, é hipocrisia, sabe? É mera hipocrisia, é uma mudança externa. Segundo a Pedro, na segunda carta que Pedro escreveu, no capítulo 2, no verso 22, diz que fazer isso é pegar e lavar uma porca. Você pega uma porquinha, tá? Sabe porquinha, leitoa? Todo mundo já viu assim, sem ser morta, aquela coisa horrorosa, morta assim, né? Coitada. Sabe? Você pega uma porquinha, lava ela, perfuma, passa desodorante debaixo do braço, põe um brinquinho na orelha dela, põe um piercing no focinhozinho dela. Aí ela fica toda limpinha, perfumada, linda. Aí você fala, nossa, isso não é uma porquinha, isso aí é uma ovelhinha. Olha como ela está linda, mas segundo a Pedro diz o quê? Que a porca lavada voltou para o espojadouro de lama. Você acabou de lavar, você solta ela, não adianta, a natureza dela é ir na lama. Ela nunca vai ser uma ovelha. Usando a comparação que Jesus fala que ele é o pastor de ovelhas, nós somos as ovelhas, né? Nunca vai ser uma ovelha, sabe? Que nem dizia o pastor Carlos Alberto aí, é a mesma coisa do que você pintar urubu e falar que é pomba. Não vai dar certo. Pintar de branco urubu, ele vai falar, olha que pomba linda. No primeiro voo dele, ele vai pegar e vai comer coisa morta. É a natureza. Não se muda pessoas mudando comportamento, roupa, estilo, jeito de falar. O que muda é quando muda o coração. O comportamento, ele revela o coração. Do coração procedem todas as saídas da vida. Você vê a saída que a pessoa está, como ela se comporta, pelos frutos dela, você sabe se está revelando o coração como que é. Outra coisa, precisamos mudar o coração, tornando morada de Jesus, como nós dissemos, e o coração mudando, mudança de paradigmas e valores. Quando a gente muda o coração, eu não falei que o coração abarca, envolve o raciocínio, o intelecto e a mente, segundo a visão da Bíblia, é isso que acontece. É isso que acontece. Você, quando tem uma mudança de coração, você vai ter os frutos e tudo o que é necessário. Por exemplo, falando nessa questão de fruto, você consegue imaginar uma árvore qualquer, vamos supor uma árvore de espinheiro. Consegue imaginar espinheiro produzindo cachos de uva? Não dá certo, né? Porque espinheiro vai só produzir espinho que você vai se machucar. Você pega uma árvore qualquer, não produz fruta nenhuma, não vai dar nada. Mas você consegue mudar a vida até mesmo do espinheiro. Muitas vezes nós somos espinheiros. Aliás, nós nascemos todos como espinheiros. Precisamos de uma mudança profunda.
Qual que é a proposta de Jesus? Fala, Fabiano. Mudar o coração, mas ele fala alguma coisa em relação à planta, para produzir uva. Eu sou, João 15, eu sou a videira verdadeira. O galho, nós somos os galhos. Mas a gente era galho de Jesus? Não. A gente foi enxertado nele. Sabe o que é enxerto? Você coloca um galho de uma planta comum numa árvore boa e ela começa a receber a seiva daquela árvore e se comportar como aquela árvore e dar frutos até melhores quando enxertados. O enxerto melhora a fruta. Olha como a palavra toda caminha numa única direção. E aí, quando a gente está em Jesus, conectado em Jesus, como galhos na árvore de Jesus, ele diz assim que ele vai limpando a gente, vai tirando às vezes os galhinhos que estão a mais e vai deixando para quê? Para que a seiva vá só para a frutificação. Isso é o processo de santificação, essa é a ação do Espírito Santo. Então, nós temos o quê? Quando nós estamos em Jesus, nós temos a seiva dele. É Jesus correndo dentro do nosso sangue. É Jesus correndo dentro dos nossos átrios ventrículos, no coração, corrigindo, levando cura para os nossos órgãos. Olha tremendo que existe isso aí. O Rei do Universo habita dentro de você. O Rei do Universo, o Criador do Universo, o resplendor da glória de Deus, ele habita dentro de você, porque Paulo disse a respeito dessa experiência. Não sou mais eu quem vivo, Gálatas 2, 19 e 20. Não sou mais eu que vivo, mas agora é Cristo que vive, e a vida que eu tenho, e a vida que eu levo, é baseada na vida de Jesus em mim. Ou seja, ele passa os princípios, e a gente vai vivendo aquela vida melhorada. Se tem coisa que não funciona, é tentar mudar o comportamento. Por exemplo, esse ano, 2023, eu vou parar de fumar e aí eu vou aceitar Jesus como meu Salvador. Errado. Você muda de coração, vem para Jesus e Jesus faz a diferença. Pessoal, eu sou um ex-fumante. Fumei dos 14 anos até os 20, 21 anos, quando eu conheci Jesus na faculdade de medicina. E vou te falar um negócio. Eu parava toda semana de fumar. Toda segunda-feira eu falava, não vou mais fumar. Não se muda comportamento. Só se muda valores que saem do coração e completa com a mente. Porque, sabe por quê? Porque quando você fuma, você não fuma um cigarro. Você não fuma algo que tem nicotina. Quando você fuma um valor. É o empoderamento. O empoderamento feminino ou masculino. Você chega, você já viu a pose para acender um cigarro? Você põe um cigarro assim. Sabe? Gostaram? Você vai entrar numa festa, quem é fumante, a primeira coisa que faz, acende um cigarro. Por quê? É o estilo. É o cowboy do Marlboro que está cavalgando nas pradarias, assim. De repente ele para, laço o gado, pisa na cabeça da serpente, acende o cigarro. Sabe? Era assim que eu me sentia quando eu fumava. Comecei a fumar garoto. Aquilo lá me deixava poderoso. Só mais eu. Quando eu conhecia Jesus, eu parei de toda segunda-feira. Parei definitivamente. Sabe por quê? Porque eu descobri que Jesus era o todo-poder. Ele me empoderava com a graça abundante dele. A presença dele em mim, fazia com que se eu tocasse numa pessoa, ela seria curada. Eu vim com tudo, Fabiano, né? O pessoal na faculdade pensou que eu estava louco. Imagina, no segundo ano em medicina, sabe? Mas é isso daí. Você tem um valor maior, o Rei dos Reis, o Príncipe do Universo,
o Criador, o que sustenta o universo pela força, pela palma da sua mão, que mede os oceanos aos palmos, esse Jesus habita dentro de você. Você não precisa mais nada para provar nada para ninguém. Aí você descarta. Vai tirando as coisas que não te interessam. Pelos frutos os conhecereis. Jesus é novo nascimento. Deixamos de ser espinheiros, estamos enxertados na árvore, produzimos os frutos, a videira verdadeira, vamos gerar esses frutos. Corre a seiva divina. E assim por diante, tantas decisões. Sabe? Pessoal, na última ministração do pastor Fábio, eu vi que eu também estava procrastinando algumas coisas. Vocês estavam aqui? Quando ele falou procrastinação, de deixar para depois? Você sabe que isso aí se torna um vício, né? Muitas vezes começa a ser uma doença a procrastinação. Um dia, se der tempo aí, eu vou falar, inclusive, sobre como usar a mente para parar de procrastinar. Porque, às vezes, a gente pega o hábito, acha o mundo muito difícil, começa a deixar para depois, e pega um vício nisso daí. E é ruim. É ruim. Às vezes, a gente está sobrecarregado, está vivendo um momento difícil, você abre a porta da caverna, tem um tiranossauro lá, sabe? E de vez em quando não é um, tem 10. Você não sabe qual você mata primeiro. E nessas horas, sabe, toca o telefone de alguém, você olha, pum, depois eu atendo. Sabe? Bom, menos mal, né? Pior se você liga e fala, eu não estou. Pum. Tá? Mas isso é procrastinação. Tem hora que não dá, tem resoluções. Por exemplo, cuidar do coração. Você não pode procrastinar. Mudar o coração pelo novo nascimento, ter uma experiência com Jesus. Você não pode deixar isso para depois. Não pode. Ninguém tem garantia do amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer. Por isso que precisa palavra de Deus, oração e comunhão com os irmãos. E não adianta pôr a culpa nos outros, hein? Se tem que mudar alguma coisa de comportamento, alguma coisa que você não quer, sabe? É você. Senão, tal de pôr a culpa no diabo, tem hora que eu fico com dó do diabo. Porque qualquer coisa foi o diabo. Foi o sujo, foi o maligno, não sei o quê, sabe? O diabo fala, eu? Imagina, eu tenho até um álibi. No dia que você fez isso, eu estava torcendo para o Corinthians naquele jogo contra o São Paulo, que nós perdemos. Vocês já viram o time do diabo, né? Qualquer. Nada pessoal, hein? Brincadeira, pessoal. Então, nós temos que assumir como nós somos, olhar para dentro da gente mesmo e fazer uma análise e falar, não, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E na semana passada foi algo que me tocou muito, sabe? Eu fiquei impactado com a palavra que o pastor Fábio trouxe, e tanto que de quarta-feira passada para cá, eu peguei aquele texto e eu fiquei pensando, fiquei ruminando, acordava de noite pensando, estava atendendo os pacientes lá, lembrava de uma passagem ou outra, e assim foi, sabe? Assim foi nascendo esse tempo que nós estamos tendo junto. Mas foi um tempo tremendo quando ele falou aquilo lá, e eu fiquei meditando. Aliás, outro propósito para essa nossa vida é o Salmo 1, hein? Outra resolução. A resolução do Salmo 1 diz aqui: bem-aventurado é o homem que não ouve o conselho dos ímpios, não se assenta à roda com os pecadores, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer, verso 2, está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Foi aquilo que aconteceu comigo essa semana. Fiquei meditando nessas coisas dia e noite, sabe? Fiquei ruminando,
Por que é importante anotar isso aí como uma resolução de vida, o Salmo 1? Você vai ler com calma depois, você vai ver. Porque sabe qual é o resultado disso daí? Meditar na lei do Senhor de dia e de noite, você pegar uma palavra e ficar pensando, vai estudar de novo, pega as anotações que você fez dos versículos, o resultado é que a palavra diz que tudo quanto você fizer prosperará. Você vai ser como uma árvore frutífera plantada junto a um ribeiro d'água, e tudo quanto você fizer prosperará. É resolução. Está vendo quantas resoluções tem nessa palavra aqui? Salmo 1. Meditar, não se envolver. Quando eu falo em não se envolver com pessoas, pessoal, não parar, não andar segundo o conselho do ímpio, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar à roda com os escarnecedores, não quer dizer que você não vai ter amizade com as pessoas no geral, viu? O que é importante entender aí é se você vai ser guiado por eles ou se você vai ser um instrumento de guiá-los. Tá? A gente pega, brinca. Nessa viagem, por exemplo, da Turquia, tinha 34 pessoas do Brasil todo que eu não conhecia ninguém, só conhecia minha esposa. Sabe? Brincamos, conversamos, nos envolvemos. No terceiro dia eu fui eleito sultão do grupo, pessoal. Sabe? Eu até já tinha até meu grão-vizir, e aí todos eu falava que eram os meus súditos, sabe? E nessa brincadeira, e o pessoal tinha um padrão de comportamento diferente, muitas vezes, é lógico, sabe? Chegava à noite, vamos lá, não sei o quê, vamos conversar, bater papo, o pessoal tomava meia dúzia de garrafa de vinho, mas eu ia junto, ficava lá, sabe? Tomava, às vezes, um meio cálice lá, só para ficar junto. Sabe o que aconteceu? De tanto estar junto e ser agradável e compartilhar, quando chegou no meio da viagem, eu compartilhei do meu livro, falei do que significava a minha vida, falei do significado que eu já contei para vocês, desse anel preto, que é meu compromisso com as pessoas que sofrem, que é o que dá sentido para a minha vida. Encontramos sexta-feira com o pessoal que é daqui de São Paulo, 10 pessoas, levei meu livro para eles, e eles estão em contato direto. Mas eu não vou andar, quando eu for pedir conselho, eu não vou pedir para vocês, que são pessoas que têm a mesma visão. Entendeu? É assim que tem que ser. Bom, o pastor Fábio, na semana passada, ele falou aqui, e ele falou um negócio aqui que eu queria encerrar esse tempo aqui nosso. Vou cortar um pouco aqui, senão as coisas não vai dar tempo. Mas eu queria falar que, meditando sobre a mensagem, eu vi que tinha algo que Deus queria me mostrar, e eu fiquei 4 dias procurando, sabe? Que nem, como se diz, procurando pelo em ovo, sabe? E nessa procura, eu fui tentando ver como que é a história da vida do homem do coração. E lembra-se que o pastor Fábio, ele falou que na vida de Jacó teve 2 momentos. Teve um momento em Betel e teve um momento no Vale de Jaboque. Vocês estão lembrados disso? Só para confirmar, eu quero mostrar para vocês que são 2 decisões, 2 momentos importantes que são fundamentais para o coração. Abra em Gênesis, lá no início, no capítulo 28, que ele fala de Betel. Betel, todo mundo, quando fala em Betel, lembra que foi onde Deus falou com Jacó. E fala, nossa, que bênção. É nada, rapaz, aquilo lá mostrou o coração de Jacó como um encardido velho, um cara religioso, cheio de disque-disque, cara problemático. Quer ver? Gênesis 28. Jacó partiu em direção à casa onde teria a futura esposa dele, que seria Raquel. Tá? Partiu para a casa de Labão. Nisso ele parou no caminho e, tendo chegado ali a certo lugar, verso 11, ele passou ali a noite, pois já era o sol posto, e tomou uma das pedras do lugar e fez de travesseiro. Nunca vi fazer isso, mas
Tudo bem, travesseiro de pedra deve ser uma delícia, né? Acho que era aquelas pedras que é furada no meio, ele deve ter enchido de capim para ficar mais macia, né? E ele se deitou ali mesmo para dormir e sonhou. Ele começou a sonhar. E ele viu posto na terra uma escada cujo topo atingia o céu. Olha aqui o sonho de Jacó. Uma escada que atingia o céu, que saía da terra e atingia o céu. E nessa escada desciam os anjos e subiam. Isso daí depois, no Novo Testamento, fala que a escada do sonho de Jacó é Jesus, por onde as intercessões sobem e as resoluções de Deus descem, tá? Aí ele disse que perto dele, no sonho, estava o Senhor, ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra que agora está deitada, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Veja só, é a mesma promessa que tinha feito para Abraão, a mesma promessa que tinha feito para Jacó, ou para Isaque, o pai dele, e está fazendo para ele agora. Tua descendência será numerosa como o pó da terra, que é o povo de Judeu, o povo de Israel, que é numeroso mesmo até hoje. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te he referido. E aí Jacó despertou do sono e falou: meu Deus, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E aí ele pegou a pedra do travesseiro, fez uma coluna, jogou azeite para que aquela pedra ficasse um memorial ali, para sempre ele lembrar do sonho que tinha tido. O que você esperaria de Jacó? André, o que você esperaria se você fosse Jacó e Deus tivesse tido um sonho assim, falado com você desse jeito? Se você fosse Jacó, você esperaria o quê? Você ia se entregar de coração, né? Você ia se entregar com tudo. Mas olha o que Jacó disse nesses próximos, no 20 e no 21. Depois de ter feito isso, Jacó fez um voto dizendo: se, olha a condicional, se Deus for comigo, Deus acabou de falar que faria tudo aquilo que ele havia prometido para Abraão, seu avô, para Isaque, seu pai. Aí ele fala assim: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, um Big Mac, e roupa da Gucci para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. Religioso miserável. Por isso que sofreu feito um camelo na mão do sogro. Sogro é uma bênção, tá? Por isso que ele sofreu. Por quê? Porque ele precisava sofrer para entender. Tem vezes que as pessoas não entendem. Como se, percebe como um coração leva um caminho errado? Só esse ser, essa condicional. E depois ele falou mais, hein? Olha como ele foi bondoso. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Aí, se der tudo certo, ele vai dar o dízimo. Esse é o religioso. Esse é o religioso. Sabe? Eu, quando tive uma experiência, desde os 12, 13 anos, eu tinha um vazio dentro de mim, uma necessidade de Deus, e eu não sabia como achar. E um dos primeiros passos que eu fiz foi entrar para a Igreja Católica, e na Igreja Católica eu fazia parte de jovens. E um dia eu estava muito triste, chorando, me sentindo sozinho. Meus pais naquela época iam para o sítio, adolescente, era meio, não queria andar muito com os pais, eu ficava sozinho aqui, ia para a igreja, mas tinha hora que eu estava sozinho, complicava, e um dia eu entrei na igreja, chorei, e ali tinha um santo da igreja, e eu parei na frente dele, chorei, falei, não sei o quê, de repente eu olhei, ele estava parado do mesmo jeito que estava, eu falei, que falta de sensibilidade. E aquela história de rolar uma lágrima de sangue? Por que não acontece comigo?
Naquele dia eu saí e resolvi virar ateu. Que é o falso ateu, aquele que se decepciona com Deus. Porque o verdadeiro ateu, ele tem convicção, independente de ter decepcionado ou não. Aí eu peguei e tentei encher o vazio com conhecimento. Daí eu fui tentar encher o vazio com leitura, com filosofia. Quando entrei na faculdade, eu achei que tinha conseguido. Até que chegou uma hora que o vazio estourou e eu falei exatamente aquilo lá. Eu me comportei exatamente. Todos nós somos Jacós, viu? Eu estava numa aula de inglês. Meu sogro sempre me falou a respeito da palavra de Deus. Naquela época eu namorava já com a Edna. E meu sogro falava. E eu ouvia, eu perguntava. E ele ia falando. Mais nada. Eu estava numa aula de inglês. O professor, conversando em inglês com ele, lá eu falei para ele que eu estava lendo aquela Bíblia, que é 7 livros que tinha na Abril, que era em fascículo, que eu juntava toda bonita, tenho ela até hoje. A hora que eu fiz isso, ele fez aquele olho arregalado, porque Deus estava falando com ele. Ele era um pastor que tinha abandonado o ministério, deixado a esposa nos Estados Unidos, vindo para cá e vivia de balada e vícios. Quando eu falei aquilo lá, ele transformou e, de repente, a gente, no dia seguinte, começou a se reunir e ficar até 3 da manhã estudando a palavra. E aí, depois dele falar tudo aquilo, eu falei, esse Borges, eu quero esse Jesus. Quando eu terminar a faculdade, eu estava no 2º ano, quando eu terminar a faculdade, eu vou aceitar Jesus. Foi o meu Betel. E aí ele falou assim, Jorge, não é assim. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33, e todas as outras coisas serão acrescentadas, todas essas coisas. Por isso que meu cartão, quando eu tinha cartão, que hoje não se usa mais cartão, mas até pouco tempo atrás, desde aquela época que eu me formei, atrás tinha esse versículo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Naquele dia o meu Betel durou pouco, de Jacó durou 20 anos. Ele trabalhou 7 anos para conseguir a esposa, casou com a esposa errada. Ele era analfabeto, Jacó, sabia? Porque ele casou com Lia, né? Mas ele amava quem? Raquel. Ele amava Raquel e não Lia. Tem gente pensando, né? Quem não lê é analfabeto. Se ele amava Raquel e não lia, tá? E aí, 7 anos com Raquel, 7 anos com Lia, foi horrível a piada, pode falar. Você fez cara que foi horrível. Eu vi agora, você falou assim, eu não mereço para tua esposa, namorada. É noiva, namorada, esposa? Noiva. É. Olha, cuida do teu coração, como você se comporta com os irmãos. E aí, mais 6 anos, 20 anos depois, ele sai. E aí, ele vai para o Vale de Jaboque. E eu vou encerrar, pode vir um pessoal do louvor. Vale de Jaboque, no capítulo de número 32, 20 anos depois, o cidadão cai no Vale de Jaboque, que é o vale do conflito. É aquela hora que você fala assim, caramba, miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Romanos capítulo 7. Parece que existe uma força dentro de mim que se gladia com o meu cérebro. O meu cérebro sabe o que fazer, quer fazer, mas os meus membros fazem outra coisa. Parece uma disfunção neurológica. Quem me livrará disso daí, dessa força? Quem me livrará do corpo dessa morte, Paulo fala, né? Foi isso que aconteceu no Vale de Jaboque. Lembra que foi dito na semana passada que no Vale de Jaboque, Jacó lutou com Deus? Sabe? Não foi uma luta física. É aquela luta que você entra e começa a orar, interceder e ficar com Deus. Mas por quê, Senhor? E como é que foi? Me fala. Não, eu preciso da tua bênção. E Deus que estava falando que era um anjo ali, fala que quer ir embora. Não, eu quero ir embora. Ele fala, não, vai ficar enquanto você não me abençoar, enquanto você não me abençoar. E aí o que acontece?
Vamos ler aqui, só para terminar. 32, verso de número 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, Raquel e Lia, suas 2 servas, seus 11 filhos, transpôs o val de Jaboque, tomou e os fez passar ao ribeiro e fez passar tudo o que lhe pertencia. Aí ele ficou só e lutava com o homem até o romper do dia. Até o romper do dia. É aquela luta, sabe? Meu Deus, você fez aquela promessa em Betel 20 anos atrás. Eu tenho ouvido as promessas aqui na palavra, mas as coisas não estão acontecendo. Olha aqui, eu estou com 2 mulheres, 11 filhos, estou rico e me considero miserável, nu, pobre, cego. Estou cansado, estou doente, trabalhava de sol a sol. Trabalhei para o meu sogro, que solidão que tem sido isso daí. E agora, sabe o que está para acontecer, Deus? Você precisa me abençoar, meu irmão está vindo aí, e ele prometeu que ia me matar, porque eu roubei a primogenitura. Olha como foi meu passado, Deus. Eu roubei a primogenitura dele. Eu roubei a bênção do nosso pai dele. Não, Senhor, eu não posso te deixar. E foi travando aquela luta em oração, era o quarto de guerra. O vale de Jaboque foi o quarto de guerra de Jacó. E aí, vendo que não conseguia se libertar, aquele homem, o anjo, Deus, pegou e falou assim, verso de número 28, então disse, como te chamas? 27, ele, como te chamas? Lógico que Deus sabia, né? Ele respondeu, Jacó. Sabe o que significa Jacó? Ladrão, usurpador, enganador. Ele enganou todo mundo, só fez tralha. Você já não, então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Israel significa aquele que luta e vence. Quando Deus, o nome representava o que a pessoa era. Quando Deus muda o nome de uma pessoa, Ele mudou o coração daquela pessoa. E a mudança foi tão grande que daí a pouco chegou, quando Deus foi embora, Jacó se levantou, daí a pouco chega Esaú com 400 guerreiros. Vinha para matar ele. Só que quando chegou lá, Jacó era morto. Jacó tinha morrido. Cristo não existia ainda, mas Jacó tinha morrido. Deus fez com que ele morresse. Ele havia renascido e agora era um novo coração. O nome dele era Israel, o nome do território dado para os judeus. E Esaú, quando olhou, falou assim, ele olhou para Israel e falou, não está aqui na Bíblia, mas eu imagino, esse não é meu irmão. Eu vejo uma graça nele, eu vejo uma unção nele. E aconteceu um dos encontros mais bonitos. Alguém que vinha para matar o irmão, para se vingar, vai lá e se joga nos braços dele, e chora um com o outro, pede perdão para o outro, abençoa um outro. Deus não precisa que você mude o seu comportamento, meu irmão. Deus precisa que você mude o seu coração. Eu já mudei, eu também. Mas todo dia eu peço para Deus mudar mais ainda, sabe? Porque eu sou imperfeito. Sou imperfeito. Todo dia eu peço para Deus, Senhor, me livra das tentações, não me deixe cair em tentação, me livra do mal. O Senhor é soberano sobre tudo. Santo é o teu nome. Me livra, Senhor. Me livra do mal. Não me deixa faltar o pão de cada dia. Porque eu sei que se não for a tua misericórdia, eu não vou ter pão amanhã. Olha a situação lá na Turquia. Se não for a misericórdia de Deus, aquelas pessoas nem pão têm. Estão recebendo pão por doação. Acabou.
É a misericórdia de Deus que se renovam cada manhã. Se você anda em conflito, e muitas vezes você tem falado com Deus, Senhor, as coisas não estão nada bem. Guarda o teu coração. Meu desafio para você nessa noite: entrega o teu coração a Jesus com todo o teu ser. Deixa Ele ser mentor, Senhor, coaching da sua vida, Deus na sua vida. Sabe? Não importa se você está em crise, há um caminho melhor. Deus fará um caminho na sua vida. Quero orar com você, porque Deus fará um caminho novo na sua vida. Fará um caminho bom. Deus sempre tem um caminho melhor. Mas não é ser. Se fizer isso e fizer aquilo, não. Entrega teu caminho a Jesus, confia nele, mas Ele fará. Deleita-te no Senhor, Ele concederá o desejo do coração. Primeiro, entrega, depois recebe. Se você crê nisso, eu quero orar por você e queria que você ficasse em pé no seu lugar se você crê nisso. Pensa sobre, queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua fronte e pensasse sobre como está a sua vida, seus conflitos, seus desafios. Talvez esse seja o seu vale de Jaboque aqui nessa noite. É onde você vai lutar com Deus. Talvez o Espírito Santo já esteja falando: sai da tua zona de conforto, vem lutar comigo aqui, eu quero lutar em oração. Vem lutar comigo, eu quero fazer de você, eu quero mudar o teu nome, eu quero te dar um nome celestial. Curva sua fronte, fecha seus olhos, vai falando com Deus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, Sim, meu Senhor. mestre, dá-me um coração igual ao teu. Faz isso, ó Pai. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, declare nessa noite, pra dentro de mim, peça que Ele transforme a tua vida. Ser transformado, preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Levante suas mãos e clame a Ele. Dá-me um coração igual. Vamos todos cantar, amados. Vai fazendo essa oração cantada. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Essa foi a oração sua que nós cantamos. Dá-me um coração igual ao teu, porque do coração é que procede todas as saídas da vida. Eu gostaria de orar com você e por você. Pai amado e querido, essa é a nossa oração, Senhor. Só o Senhor pode nos transformar. Te pedimos, Senhor, dá-nos um coração igual ao teu. De nós mesmos nada podemos fazer. Senhor, nós já temos passado pelo vale de Jaboque
temos passado em crises. Tantas vezes te perguntamos o porquê, o para quê, e muitas vezes não entendemos a resposta. Mas cremos que nessa noite foi claro, Senhor, que o problema está no nosso coração. Esse coração, que enquanto não for totalmente preenchido por Ti, é o vale de Jaboque, é o vale da luta, é o vale da crise. Livra-nos, Senhor, de Betel, da religiosidade. Livra-nos de colocar condições para Ti. Nós não podemos. Quem somos nós, Senhor? Vasos falando para o oleiro, faz-me desse jeito ou faz-me daquele? Nos perdoa na nossa infantilidade, ignorância, seja o que for, Senhor. Hoje o nosso desejo é Te pedir. Muda o nosso coração, Senhor. Muda o coração, Senhor. Que nós sejamos corações transformados, abençoados, corações que são moradias do Senhor Jesus. Quantas vezes, Senhor Jesus, eis que estou à porta, Ele disse, e bato, se você abrir a sua porta, eu vou entrar, vou cear com você, vou fazer morada em você. Ah, Senhor, muda esse coração, ó Pai. Nós queremos que nos transformar em rios de água viva que brotam de dentro de nós para abençoar outras pessoas. Faz isso, ó Pai. Muda o nosso coração.